Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e o vídeo de hoje é a crítica do filme que prometeu chegar quebrando tudo em março e realmente conseguiu, na minha opinião. É claro que eu tô falando de Capitã Marvel, essa heroína que muita gente nem conhecia, mas que agora a gente já considera pacas. Vambora? Antes mesmo de falar da sinopse do filme, eu preciso fazer duas pequenas observações sobre Capitã Marvel. Em primeiro lugar, eu acho que o maior legado do filme, a maior qualidade dele, está na questão da representatividade. Eu não vou discutir aqui o que representa o filme, qual a importância dele para uma menina, para uma mulher que está assistindo, porque obviamente eu não sou mulher. Mas aí eu faço um aviso, uma dica, quase um apelo para vocês. Assistam esse filme com as suas amigas, com as suas irmãs, noivas, namoradas, esposas, enfim. Assistam com alguma mulher e pergunte para ela o que aquele filme representou para ela. Se você, enfim, não vai assistir com nenhuma mulher, então procura opiniões na internet, procura a opinião de blogueiras, vlogueiras, especialistas ou não no assunto. Só perguntem o que aquele filme representou para elas. Né? Eu falo isso porque eu acho que a gente vai aprender muito ouvindo essas respostas. Eu estou aprendendo muito. E isso é o mais importante do filme, na real. Eu vou fazer uma crítica aqui cinematográfica, eu vou falar o que foi bom, o que foi ruim, mas o mais legal do filme, com certeza, vai ser essas respostas, vai ser essa questão da representatividade. E a segunda observação que eu tenho que fazer nesse sentido é que o filme ele tem uma espécie de detector de idiotas embutido nele. Sabe o detector de metal? Quando aquela máquina, né, que se você passa com algum metal, ela começa a apitar no seu ouvido e te perturba? Então, o filme tem um detector de idiotas. Se você é um cara chato, misógino, machista, que acha lacração ter um filme de super-heroína, que acha que isso tudo é bobagem, empoderamento é mimimi, etc., o filme vai apitar no seu ouvido, entendeu? Você vai se sentir incomodado com ele, eu não posso fazer nada. Se você é um cara de boa, né, tem a sua masculinidade bem resolvida e coisa e tal, então fica tranquilo, Capitã Marvel não morde, vai assistir sem medo que você vai se divertir. Agora é hora da sinopse. Se você acompanhou o trailer, já posso te indicar uma coisa. O trailer não entrega exatamente o que é o filme, e isso é ótimo. Mas aí só para falar mais ou menos como começa a trama, né? E só para reafirmar, esse é um vídeo sem spoilers, tá? Então pode assistir de boa a minha crítica. Começa o filme com a nossa Capitã Marvel, né? A nossa Vers, como ela é chamada, como uma guerreira Kree, né? Um soldado de um império que é um império super tecnológico, tem suas próprias noções de honra, de enfim, lealdade, dever e etc. E ela, como uma guerreira Kree, ela está envolvida na eterna guerra Kree-Skrull, né? Skrull é um outro povo da galáxia que está em guerra com o Império Kree desde que, enfim, o mundo é mundo e ninguém lembra mais exatamente o porquê, mas essa treta vai acontecendo. A Capitã Marvel, ela não tem memórias do seu passado, ela não sabe exatamente de onde ela é, como que ela chegou ali, etc. E ela vai executando o trabalho dela. E aí, em uma determinada missão, em mais uma das 1000 missões de guerra, né, desse conflito todo, obviamente a coisa não sai exatamente como se esperava, porque senão não tinha filme também. E a partir desse infortúnio, a partir desse erro na missão, desse imprevisto, ela tem a oportunidade de descobrir mais sobre o seu passado e também descobrir sobre qual é o seu papel na galáxia, né? Ou seja, ela começa a fazer uma evolução de apenas uma soldada para realmente se tornar uma heroína. O primeiro ponto que eu quero destacar do filme, que para mim é um ponto muito positivo, foi a acertada escolha da Marvel em colocar o filme na década de 90. Primeiro porque surgem algumas referências nostálgicas e algumas piadas interessantes com a tecnologia da época, com os costumes da época, que com certeza divertiram para quem é uma daquelas crianças da década de 90, né, quem viveu essa época. Mas para além dessa coisa nostálgica, eu acho que isso deu uma identidade própria ao filme, não só assim de ser um filme que se passa em uma época diferente, mas também deu uma liberdade para ele dentro do universo da Marvel. A gente estava acostumado a muitos filmes que se interligam diretamente, você precisava assistir o outro para entender quem é o tal personagem, etc. Isso aconteceu muito em Guerra Infinita, por exemplo, né, que foi o ápice, juntou tudo, o crossover máximo. E você sempre ficava naquela, pô, mas quem é fulano? O que é isso? O que está acontecendo? E o Capitão Marvel ficou muito interessante, porque como ele se passa antes, ele conseguiu ter mais liberdade. Liberdade no roteiro, né? Liberdade para os personagens agirem. Em vez de você ter que ficar fazendo as consequências, você fez as causas.
E eu acho achei uma escolha muito inteligente da Marvel nesse sentido. Um ponto negativo para muita gente é que não é um filme que tem muitas referências ou muitos elos com o universo Marvel como um todo. Então, por exemplo, se você foi para esse filme querendo saber muito sobre a Guerra Kree-Skrull, que foi um grande arco da história dos quadrinhos, você não vai encontrar. Não é um filme sobre isso, é um filme sobre a Capitã Marvel. Tem destaque também para o Nick Fury, para outros personagens, mas para essa treta intergaláctica em si, não tem. Você não tem tanto espaço para os outros personagens, né? Se você achou que essa era a hora do Ronan, um acusador, brilhar, assim, não foi, dessa vez, de novo. Então não vá para o cinema esperando isso. É um filme sobre a Capitã Marvel. Agora eu vou falar sobre ação e sobre humor. Para mim os dois funcionaram muito bem. As primeiras cenas de ação do filme, né, mais ou menos até a metade, eu gostei muito da coreografia do filme. As lutas são bem encenadas, não são tão bem encenadas quanto Soldado Invernal, por exemplo. Acho que Soldado Invernal é o ápice que a Marvel já fez em questão de porradaria. Mas esse filme eu achei interessante, eu achei bacana. A partir da metade do filme, eu acho que já entra numa coisa muito de CGI mesmo, né? De, enfim, efeito especial e laserzinho e coisa e tal. Não é que eu não goste disso, né? Até porque se eu não gostasse disso, eu não estava assistindo Marvel, mas fica uma coisa sempre artificial. Sabe, tipo aquela cena do Thor chegando em Wakanda, que todo mundo fala, nossa, ela é maravilhosa. Mas assim, você vê ali que o Thor é computador, né? O raiozinho, coisa e tal. Eu fiquei com um pouco dessa sensação em Capitã Marvel, mas assim, nada que tire a beleza do filme não, tá? Realmente eu gostei muito das cenas de ação. E sobre o humor, vamos lá, gente. Fórmula Marvel, vai ter alívio cômico, vai ter piadinha, às vezes até fora de hora. Mas eu achei o alívio cômico, achei o uso do humor nesse filme muito inteligente, muito interessante. Você tem dois grandes alívios cômicos dentro do filme, um que é o Nick Fury, que eu vou falar daqui a pouco, e o principal deles é o Goose, que é o gatinho da Capitã Marvel. Ele é o master alívio cômico do filme. Ele faz mais ou menos o que a capa do Doutor Estranho fazia no filme do Doutor Estranho, só que melhor, que ele é mais engraçado, é mais bem encaixado as cenas. E eu achei o uso do humor mais inteligente, como eu falei, do que, por exemplo, em Guerra Infinita, que era um filme mais sombrio e às vezes joga umas piadas fora de hora. Eu acho que em Capitão Marvel eles acertaram um tom. Raríssimas foram as cenas que eu fiquei, eu queria que isso aqui fosse mais sério e rolou uma piada que eu não queria. Então, é um filme engraçado, você se diverte, assim, eu chorei de rir em algumas cenas, coisa que eu não fazia há um tempo nos filmes da Marvel. Falando então sobre os personagens, né? Primeiro eu vou falar quem eu acho que foi muito bem. Para começar, eu vou falar da estrela da companhia, né? A Brie Larson como a Capitã Marvel. Eu acho que para um primeiro filme ela foi muito bem. Muito se reclamou que, porque ela não sorri, porque ela é robótica. Eu achei um exagero, assim, ferrado nessas críticas. Não é para isso tudo. Em algumas cenas ela realmente parece um pouco travada, mas o personagem pede isso, né? Dentro da trama você vai entender por que ele pede isso. E vamos lá, é o primeiro filme dela. Vamos comparar com os outros heróis, né? Os homens lá da história. O primeiro filme do Thor é sofrível. O primeiro filme do Capitão América, o Chris Evans, ele vai bem, mas eu acho que ele só acha o personagem mesmo em Soldado Invernal. O Robert Downey Jr., a gente está acostumado a ver ele como um Homem de Ferro, debochado, brincalhão. Se você for olhar o primeiro filme, ele tá diferente. No segundo filme que o personagem muda um pouco. Então, eu gostei da primeira atuação dela e eu acho que ela tem muito papel para crescer. Eu quero ver ela em Guerra Infinita, quero ver em Capitã Marvel 2, né, seja lá qual for o título do próximo filme. Eu acho que ela tem muito potencial para crescer. Quem faz uma dupla excelente com ela no filme é o Samuel Jackson, né, como um Nick Fury mais jovem, uma versão mais divertida, mais arrojada do diretor da S.H.I.E.L.D., que nessa época ainda é agente da S.H.I.E.L.D., Cara, sensacional assim, a atuação dele. A maquiagem do filme tá de parabéns, porque rejuvenesceram ele bastante. A gente viu ele mais porradeiro, que foi interessante. Obviamente teve um dublê ali, mas foi interessante de assistir. Ele faz uma coisa de dupla de dupla de policial com ela, né? Ficou uma coisa meio máquina mortífera que ficou muito engraçado de acompanhar. Eu acho que foi o filme com o maior tempo de tela para o Samuel Jackson. E fez muito bem, assim, foi a melhor atuação do personagem, né? Foi a melhor participação do Nick Fury no universo da Marvel até agora. Quem também vai muito bem é a Lashana Lynch, no papel da Maria, a companheira de voo da Carol Danvers, né, da Capitã Marvel. Ela não só faz aquele papel de Best Friend Forever, que a gente meio que já estava esperando, mas realmente ela é a parceira de voo, a copiloto dela, né? Ela é uma outra guerreira que junto com a Carol Danvers,
ajuda a resolver ali a treta toda. Por mais que ela tenha menos tempo de tela e seja realmente a mais coadjuvante ali daquele núcleo, eu acho que ela faz muito bem o papel. Eu fiquei felizmente surpreso, porque eu achei que o papel dela fosse ser assim, muito restrito a flashback, uma coisa ou outra, mas ela realmente tem mais participação do que eu esperava e uma participação positiva. Então fica aí o parabéns para a Marvel por ter conseguido encaixar mais esse elemento dentro da trama. Agora vamos falar de quem não foi tão bem assim, que talvez tenha me decepcionado um pouco. Primeiro eu vou começar pelo Ben Mendelsohn, que interpretou o Skrull, o Talos. Ele é na verdade, assim, o personagem eu não esperava muita coisa, só que a crítica em cima dele, a crítica especializada, a galera que assistiu na pré-estreia, rasgou elogios à atuação ao personagem, e eu fui animado para ver e, sinceramente, não achei tudo isso. Não pelo ator, eu acho que ele foi bem na interpretação, não é isso. Mas o personagem, a construção dele, eu acho que deixou um pouco a desejar. Ele cresce muito no terceiro ato. O terceiro ato, assim, tem uma reviravolta, tem uma coisa e tal, é muito legal de acompanhar, mas antes disso eu achei meio confuso, tem algumas cenas que é meio constrangedor, assim, a atuação dele, o personagem em cena, você fica meio... Sério, é isso mesmo? Eu não gostei, não sei por que acharam de tão maravilhoso assim. E aí eu tenho que falar por último do Jude Law. Cara, eu adoro o Jude Law, assim, eu sou fãzaço dele, né? Eu acho que ele é um ator bem versátil, tô gostando do que ele tá fazendo, por exemplo, em Animais Fantásticos. Mas nesse filme eu não gostei tanto do personagem dele, não por ele, porque eu acho que ele interpretou muito bem. Mas acho que a Marvel, ela não conseguiu entregar um personagem assim, psicologicamente complexo e convincente. Porque eu não vou dar spoiler sobre ele, porque assim, não vou dar spoiler sobre nada no filme. Mas ele interpreta o Yon Hog, né, um soldado Kree, um comandante Kree, e ele fica nisso, assim, ele é um comandante Kree, é isso. Você não avança muito, não explica o background dele. É um filme que não é tão grande quanto Guerra Infinita, por exemplo, então, sei lá, você podia ter acrescentado uns 10 minutinhos, dar 10 minutos a mais de tela pro Jude Law, pra ele me explicar quem ele é. Eu achei isso um pouco falho. Não sei se a Marvel não queria roubar muito espaço da Brie Larson, né, da Capitã Marvel no filme. O Jude Law é um ator que chama muita atenção. Pode ter sido isso, mas eu achei que ele teve pouco destaque, ele merecia um pouco mais de tempo de tela. Sim, para fechar a crítica é falar que é um filme com um roteiro muito simples, assim, cheio de conveniências, coisas que se resolvem rapidamente. Tem alguns plot twists muito bons, mas no mais é um filme simples. Ele lembra muito a primeira fase da Marvel, né? Especialmente o Homem de Ferro 1. Então, se você já está acostumado às tramas atuais da Marvel, talvez você estranhe um pouco o filme. Mas aí o recado final realmente que eu tenho que dar, ele acontece lá no fim do filme. É uma frase da Capitã Marvel, obviamente eu não vou falar qual é, vou deixar para vocês descobrirem qual é. Mas ela tem uma frase, tem um diálogo especificamente, que talvez seja a grande mensagem da personagem, a grande mensagem da produção, é uma mensagem para os fãs e para os haters também. Então, quando vocês forem assistir o filme, prestem atenção e tentem ver qual é essa frase, porque eu achei a mais emblemática de toda a história da Capitã Marvel. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre Capitã Marvel. Eu gostei pra caramba do filme. Pode não ser um filme perfeito, tudo bem, mas eu acho que é um filme necessário. Eu acho que deixa um legado interessante para a Marvel Studios, aponta para o futuro da Capitã Marvel, para o futuro das tramas, né? Acho que o caminho da Marvel é sair um pouco do planeta Terra e ir para o espaço, e a Capitã Marvel é a personagem perfeita para liderar esse caminho que o estúdio vai seguir agora. Se você gostou do filme, comenta aqui, né? Dá aquele like no vídeo, comenta aqui qual foi a sua opinião, quais foram os seus momentos preferidos. Se você não gostou da minha crítica, pode dar dislike, não tem problema. O que não pode é xingar, porque xingar é feio, é falta de educação. E se inscreva no nosso canal para continuar recebendo mais crítica, informação e opinião sobre filmes da Marvel Studios e sobre os maiores lançamentos do cinema e da TV mundial. Abraço!